Boa tarde, meu nome é Isabel Sampaio. A minha empresa é Vitória Mar Distribuidora de Peças. Ela fica em Cariacica, Espírito Santo. Eu não trabalhava há 20 anos, mas aí meu marido sofreu um acidente e eu tive que assumir a empresa dele, porque eu não tinha outra pessoa. Então eu tive que buscar alternativas que me ensinassem a administrar uma empresa, né? Cuidar das finanças, da parte administrativa, da parte tributária de uma empresa. Então aí eu comecei a buscar o Sebrae, comecei primeiro com um cursozinho e contratei a consultoria do Leandro, da Eficácia, quer dizer, contratei no Sebrae, mas o Leandro foi o meu consultor. E foi ótimo, maravilhoso, porque ele me ensinou muito como eu fazer aqueles caixa, né, que as despesas fixas, as despesas variáveis, né? E eu aprendi bastante. E ele me ensinou planilhas, custo fixo, custo variável. Então foi muito bom para mim. Eu tive muito ensinamento, eu gostei muito de aprender o que ele me ensinou, além do curso que eu também fiz aqui no Sebrae de Finanças, né? Foi muito proveitoso para mim, eu adorei muito. Eu usei muito na empresa. Foi essa parte que era mais difícil para mim. Eu não sabia nem o que era custo fixo, nem custo variável, né? Então, eu tive que aprender tudo isso para poder calcular as despesas mensais da empresa e fazer um caixa que eu pudesse pagar, né? Então, foi isso que ele me ensinou. O que era fixo, o que era variável, como eu calculo, como é que eu calculo na planilha, como é que eu faço a planilha de custos, né? Da minha empresa, que eu não sabia nada disso. Eu era, na verdade, dona de casa, né? Há 20 anos eu era dona de casa. Então eu não sabia. Aí o Leandro me ensinou a fazer tudo isso, do Sebrae, né? Me ensinou a calcular minhas despesas e a fazer a planilha para saber quanto que eu vou receber e quanto que eu vou pagar, porque antes era tudo meio bagunçado, né? A gente não sabia nada. Então hoje eu tenho uma planilha, eu calculo quanto que eu vou receber, quanto que eu vou pagar, o que é fixo, né? Que é as contas que não mudam e aquelas que varia de mês a mês, conforme as compras. Então tudo isso eu fui aprendendo. Ele me deu uma planilha, fez a planilha direitinho. Hoje faz parte do meu dia a dia, já é normal para mim. Né? Antes era complicado, porque eu nem sabia o que era isso. Aprendi a parte de impostos também, que eu não sabia nada, né? O que a gente pode fazer para pagar, não é pagar menos, às vezes você paga errado, você paga impostos que você não precisa pagar. Então foi tudo isso que ele foi me ensinando a fazer, né? A calcular, saber se eu tenho que pagar realmente, se eu não tenho. Tudo isso eu aprendi no Sebrae, né? A formação de preço é porque a gente não sabia calcular, né? Ficava muito defasado, estava muito. Então ele ensinou o que a gente tem que incluir, os custos fixos, os funcionários, tudo que você gasta, né? Para manter a empresa, você tem que incluir no preço, né? Então você tem que ter uma margem para poder incluir no preço que você vai vender, né? Para você poder pagar suas despesas, né? Senão a gente estava realmente em dificuldade, porque estava vendendo muito barato, porque vendia conforme comprava, mas você não botava os custos, né? Você tem que incluir conta de luz, conta de água, funcionário, as despesas, toda a parte do funcionário, da empresa. Então você inclui no preço e cobra do cliente para poder sobreviver, né? Poder sustentar a empresa, senão você não consegue não. Mudou muito. E o Leandro me falou, vai mudar muito, você vai perceber, mudou muito mesmo. A parte financeira da empresa, que é o pulmão, vamos dizer assim, da empresa, né? Que é onde você consegue saber se você tem dinheiro para comprar ou se você não tem dinheiro para comprar, se você tem dinheiro para investir ou você não tem dinheiro. Então você tem que ter um bom planejamento do caixa, né? Para poder investir na empresa e crescer, né? Senão você não cresce, né? E saber o futuro também, né? Planejamento pensando no futuro. Eu quero agradecer, né? Eu tenho muito que agradecer ao Sebrae, que me ajudou muito. E eu ainda quero ser ajudada mais porque eu pretendo fazer mais cursos, porque eu gosto. Eu gosto de estudar e estudar sempre vale a pena, né? E o que eu tenho para falar é para as pessoas nunca desistirem e tentar melhorar sempre. E aprendendo, né? Você estudando, você fazendo curso, você fazendo palestras, você
tendo consultorias, você vai aprendendo cada dia mais. E aí você vai conseguindo gerir sua empresa, porque é difícil, principalmente no Brasil, que é um país que eu acho que não investe muito no pequeno empreendedor, e deixa o pequeno empreendedor meio que, né? Mas se a gente não souber como uma empresa funciona, você não consegue gerir. Então, aprendam, estudam, se dediquem, que você vai conseguir. Eu tenho 57 anos e eu comecei a trabalhar novamente com 54. Tem 3 anos que eu estou na empresa. Então, nunca é tarde. Eu sempre uso a história do Roberto Marinho, que é o fundador da Rede Globo. Ele fundou a Rede Globo, ele tinha 65 anos, né? Então, apesar dele ser rico, mas ele começou uma empresa com 65 anos. Então, nunca é tarde para você começar alguma coisa, né? Então, eu acho que vale a pena. Se esforce, dedique, estude, participe do que você puder, né? E o Sebrae ajuda muito. A mim ajudou muito. Eu tenho muito que agradecer. Obrigada.